Amigos queridos, quanta alegria em nossos corações por estarmos reunidos em nome de Jesus às primeiras horas da manhã deste dia bendito que surge nos convidando a renovações constantes, que surge nos trazendo oportunidades felizes. Aqui estamos, Senhor Jesus, bom e amado Mestre, confiantes na presença honrada e amiga dos seus mensageiros, estes abençoados servidores da sua seara, que se dignaram a ombrear conosco a existência na terra, para os quais, nesta manhã, envolvemos com extremada gratidão por tudo que a vida tem nos oferecido. E neste dia, Senhor, mergulhando os nossos pensamentos nestas verdades de vida eterna, queremos despertar as nossas consciências para que as leis de Deus se manifestem a cada dia mais através de todos nós. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10º, bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item que nós estamos é: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Então nós estamos nesse item que diz assim: aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós mesmos. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Quando Jesus disse: não julgueis para não serdes julgados, ele estava introduzindo no nosso pensamento uma lei de ação e reação, uma lei de causa e efeito, uma lei das compensações das leis divinas, né? Que mostra que a toda ação existe uma reação da mesma importância e com a mesma intensidade. Então, porque nós temos sido até então muito condescendentes com os nossos erros. Nós justificamos, nós nos explicamos e nos mantemos como queremos ficar. E temos sido bastante rígidos, severos, rigorosos na condenação do outro. Esse tem sido o perfil da humanidade. É o que Jesus disse, que não deveríamos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, né? Quando os nossos sentimentos estão expressados na forma adequada, quando a nossa manifestação de sentimentos ela é justa com as leis, o olhar que nós temos para com o outro é um olhar permeado por sentimentos nobres. Então nós teremos compreensão, nós poderemos ter indulgência, nós poderemos ter respeito ao tempo evolutivo do outro, nós podemos desenvolver com o outro os sentimentos que já nos compõem. Essa é a medida da justiça divina. Viver com o próximo os sentimentos que já são construídos em nós.
Isso que é o justo. Agora, se nós formos extremamente severos ao julgarmos os outros, nós estamos dizendo que nada sabemos sobre a justiça de Deus. Nós estamos dizendo que ainda estamos na lei de Italião. Então, como nós queremos transitar para as leis divinas, a justiça divina, ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que a nós mesmos, nem condenar em outro em o que nos desculpamos em nós. Então, antes de censurar a falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Porque a gente tem falado, né, no argueiro e na trave, que nós projetamos nas pessoas as características proeminentes da nossa personalidade, né? E nós trouxemos para uma reflexão do livro Fonte Viva, que vai falar na luta vulgar. Diz Emmanuel, não é preciso morrer na carne para conhecer a lei das compensações, né? Com a mesma intensidade que eu vibro, eu recebo aquela vibração. E mais, aquela vibração emocional, ela é criada em mim, portanto, ela é filtrada pelo meu perispírito, né? Que é o primeiro veículo de manifestação do pensamento, são os fluidos perispiríticos. Então, eu crio emoções doentes e deposito essas emoções doentes em primeira instância no meu perispírito, em mim mesma, nas minhas memórias. E ela se propaga atingindo ou não o outro. Então, é muito importante a gente entender isso, porque na hora que a vida nos convida a arcarmos com a consequência dos nossos atos, nós nos revoltamos, nos surpreendemos, nos indignamos. Porque essa compreensão, ela vem antes, né? Então, eu estou sofrendo a consequência dos meus atos. Como nós devemos olhar para isso? Eu estou tendo uma oportunidade de fazer diferente o que eu não sabia outrora. Isso é a consequência dos atos. Esses espíritos chegam na minha vida para que eu construa com eles sentimentos que eu não possuía. E em construindo estes sentimentos, eu restauro esse desajuste que eu trago comigo. Então, diz Emmanuel no Fonte Viva, o homem que vive na indiferença pelas dores do próximo, recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Que isso é uma reação, né? A pessoa se queixa, nossa, ninguém me percebe, eu passo tantas dores, né? Recebe dos semelhantes a indiferença pelas dores que lhe são próprias. Afastemo-nos do convívio social e a solidão deprimente será para nós a resposta do mundo. Quer dizer que o espírito que vive na solidão, primeiro ele escolheu ser isolado. Primeiro ele escolheu evitar. E depois aquilo chega como um estado crônico de solidão. Se usamos severidade para com os outros, seremos julgados pelos outros com rigor e aspereza. Então, essa parece tão simples, né? E na verdade é, porque a lei divina ela é simples, porque ela é pura, né? Mas que a gente ainda age no nosso dia a dia bem diferente, esquecendo que nós estamos construindo esse estado, né, de relacionamentos. Temos sido severos. Por quê? Porque prevalece a crítica, o preconceito, a maledicência e outras más paixões prevalecem em nós. E, portanto, nós ainda somos bastante rigorosos, como se nós fôssemos alguma referência de lei. Nós nos esquecemos que nós estamos na imperfeição e queremos aplicar no outro uma lei que nem vibra em nós ainda, que não está construída em nós nem expandida.
Por isso que a gente tem falado esses dias que para que eu possa ajuizar sobre o outro e ter um discernimento, eu preciso ter puro o coração, limpo o coração. Porque o que tem limpo o coração tem o olhar que pode entender a lei de Deus, que pode viver a lei de Deus. Ontem nós falamos sobre isso, né? Se nossos olhos forem bons, né? A justiça divina está se estabelecendo ali. Mas se o meu coração estiver simbolicamente manchado das minhas imperfeições, essa é a lente com que eu vou ver a realidade do outro, manchado com as minhas imperfeições. Então, essa questão da severidade para com os outros, nós precisamos abolir de nós. Porque essa impenitência, né, essa forma condenatória do outro, nós estamos fugindo à justiça que é a caridade, né? Porque a justiça é a caridade, não é? Justiça, amor e caridade são inseparáveis. Então, a justiça de Deus, o que é a caridade? Como que a justiça de Deus age para conosco? Quando nós chegamos no mundo espiritual, permeados das nossas imperfeições, desequilibrados nas nossas emoções doentes, chegamos com sentimentos equivocados, com pensamentos contrários à lei, entramos num tormento muito grande. Queremos nos penitenciar, porque essa era a medida que eu fazia na Terra, eu julgar e penitenciar as pessoas. Então eu chego no mundo espiritual querendo ser penitenciada, querendo ter um castigo. E pedimos um castigo, e a espiritualidade disse que não seremos castigados. Pedimos então que viéssemos em situações de maior penúria. A espiritualidade, não, isso não é o que você necessita. E o que você necessita então? Necessita aprender a amar. Essa é a sentença. Volte para aprender a amar. Mas quem? Aqueles a quem ferimos e prejudicamos. Essa é a justiça. Volte para aprender a amar. Amar como? Amar perdoando, por exemplo, né? Amar renunciando. Amar com sacrifícios dos interesses pessoais. Sair de si para priorizar a necessidade do outro. Exercer a caridade genuína nos relacionamentos. Apequenar a nossa personalidade aguda. Essa é a justiça divina. É uma lei de amor. E os espíritos nos envolvem em vibrações esperançosas, acolhedoras. E nessas vibrações nós anuímos com esse planejamento reencarnatório e a gente chega cheio de esperança, né? É assim que é o plano de Deus por nós. Tudo mais é livre-arbítrio nosso. Então, se praticamos em sociedade ou em família a hostilidade e a aversão, porque chegaram os personagens da trama do passado, em família, em sociedade. Então, se praticarmos a hostilidade, a aversão entre parentes e vizinhos aqui entendemos o nosso grupo de convivência, encontraremos a antipatia e a desconfiança que vai atingir o núcleo doente que eu trouxe. E aí eu posso ter um padrão de pensamento assim, tá vendo? Eu não posso confiar em ninguém. Por que será que as pessoas me hostilizam? A gente nem aventa a possibilidade que somos nós que as hostilizamos, né? Por que essas pessoas me hostilizam? Por que encontro tanta antipatia e desconfiança? Olha que interessante a gente entender essa justiça do julgamento, né? Se insultamos nossa tarefa com a preguiça, nossa tarefa relegar-nos à inaptidão. Então, eu venho com um recurso
pequenino, incipiente, mas eu já trouxe um recurso. Mas se eu optar pela ociosidade, eu desativo o recurso. Aí eu fico desprovido de recursos para lidar com as provas e expiações, com os desafios da jornada, porque eu desativei na inoperância. Mas eu vim dotada de recursos, além dos recursos que são aquisições seculares, eu recebi um talento para ser multiplicado, né? E também recebi oportunidades que precisaria ter olhos de ver. Essa é a sentença da lei do amor. Então, um gesto de carinho para com o desconhecido na via pública, granjear-nos-á o concurso fraterno dos grupos anônimos que nos cercam. Pequeninas sementeiras de bondade geram abençoadas fontes de alegria. O trabalho bem vivido produz o tesouro da competência. Então, quando a gente, no desespero, pergunta assim: Senhor, o que queres de mim? Como quem diz, eu não estou dando conta das minhas tarefas, né? Ao que Jesus responderia no eco da nossa consciência, né? Que sejas feliz amando. É isso que Jesus espera, que amemos-nos uns aos outros como Ele nos amou. Então, é isso que espera, né? E que estimula que sejamos esses espíritos. Todo dia é tempo de semear, todo dia é tempo de colher. Não é preciso atravessar a sombra do túmulo para encontrar a justiça, face a face. Nos princípios de causa e efeito, achamo-nos incessantemente sob a orientação dela, em todos os instantes da nossa vida. Isso para nos dizer que o que passamos é justo por merecimento e é justo pelas escolhas que fizemos que geram consequência. A grande maioria das nossas aflições são desnecessárias, absolutamente desnecessárias. Nós criamos para nós e fomentamos uma dor que nem existe para esconder a dificuldade que temos com o progresso e com a evolução. Ficamos atrás da dor, ficamos aflitos, crônicos aflitos, por dores que não existem, porque são oportunidades redentoras. Então vamos pensar sobre isso. Nesse tema tão importante da nossa vida, que é o julgamento, a condenação, que é o olhar muito mais o defeito do nosso próximo do que o nosso mesmo, esse tema, evidentemente, ele pode ser abordado sobre muitos aspectos. E uma forma que nós temos de desapegar desse vício de julgar o próximo e condená-lo é estabelecer em nossa intimidade o silêncio. Porque o silêncio, ele tem uma força inimaginável. Porque o que nós estamos falando do silêncio? Silenciar a nossa mente desajustada com a lei, sempre pronta também a ferir. Então, nós não estamos falando simplesmente do calar. É evidente que muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é necessário calar. Mas não é só isso o silêncio. Nós vamos aprender sobre o silêncio com Jesus. Quantas inumeráveis vezes Jesus silenciou. Porque não era possível articular palavras. Nós vamos ver, por exemplo,
quando Pilatos pergunta para ele, então o que é a verdade? E ele silencia. E nós vamos ver Jesus silenciando muitas vezes para nos ensinar. E nós trouxemos então um texto de Meimei, intitulado Na Melodia do Silêncio, que ela diz assim: repara a melodia do silêncio nas criações divinas. No céu tudo é harmonia sem ostentação de força. O sol brilhando sem ruído. Que coisa extraordinária, né? A luz chegando sem ruído. E como nós sabemos, no nosso planeta Terra, a luz é tudo para nós. Porque a luz externa, porque ainda não tendo a luz interna, nós não sobrevivemos sem essa luminosidade, sem o silêncio dessa luminosidade. Quantas vezes nós sofremos, nos angustiamos, porque não soubemos fazer o silêncio necessário daquela hora. O silêncio que pacifica, o silêncio que harmoniza, o silêncio que contribui. Quantas vezes nós vemos no nosso lar, no ambiente de trabalho, alguém com muita frequência se debater em si mesmo, porque quando a gente se debate, é conosco mesmo. É lógico que nós atingimos as pessoas que estão ao nosso redor, mas o debater é íntimo. Então, quando nós vemos alguém se debater, silenciar o julgamento, silenciar a crítica, silenciar a condenação, os apontamentos inadequados, que a nossa mente começa a criar quando o outro que está destrambelhado começa. De novo, outra vez, uma vez mais, e é sempre a mesma coisa. E é a mesma coisa porque nós trazemos padrões, reflexos, condicionamentos, que enquanto aquele núcleo que nós viemos trabalhar não se transforma por completo, nós vamos repetir as mesmas ações, as mesmas reações, sem muitas vezes nos importarmos com o desastre que nós causamos nos outros. Então, é muito importante mesmo nós refletirmos sobre o silêncio. Ela vai fazendo uma série de comentários e comparando, né, na natureza, os elementos da natureza que estão em profundo silêncio, né? Então ela coloca: e na terra tudo assimila a música do silêncio, exaltando o amor infinito de Deus, a semente germinando sem bulício. Então, a importância de nós irmos compreendendo, né, que essa é uma lição que nós precisamos aprender na nossa intimidade. Como é bom, amigos, como é bom estar ao lado de alguém que se mantém em silêncio quando estamos desequilibrados. Como é bom, como é agradável e como é terrível quando alguém, ante ao nosso desequilíbrio, desequilibra também. E somam-se os barulhos, né? Somam-se as falas inadequadas.
E ela então complementa. Estende os braços a cada criatura dentro da verdade que lhe corresponda à compreensão. Gente, isso é uma coisa espetacular. Isso é algo assim, para realmente refletirmos demoradamente. Vamos reler a frase. Estenda os braços a cada criatura dentro da verdade que lhe corresponda à compreensão. Porque muitas vezes o quantum de verdade que nós já absorvemos, em função dos esforços que realizamos, não é o mesmo daqueles que nos rodeiam. É evidente que a verdade clareia, a verdade ilumina, mas é no quantum, é na quantidade que aquele consegue absorver. E nós termos esse respeito de olhar para o outro e não considerá-lo inferior a nós, porque cada um de nós guarda na sua intimidade patrimônios que nem sempre estão à vista. Então, obviamente que não tem ninguém inferior a nós. Mas, e não devemos assim considerá-lo, mas, naquele momento, sobre aquele aspecto que nós estamos enxergando, aquele ser pode não estar em condição de absorver o que já sabemos. E não adianta expor. Não adianta. Então, Jesus fez uma caridade a Pilatos quando ele silencia. Porque se Jesus tivesse explicado e inoculado nele a respeito da verdade, talvez, ou muito provavelmente, o estado de loucura que ele adentrou, e todos nós sabemos, né? Porque depois que Jesus começa a caminhar e os convidados que estavam ali na sala de estar dele começam a se despedir, ele vai até um lavabo e lava as mãos. E até o desencarne dele, ele começa a lavar as mãos de 5 em 5 minutos. E nós que conhecemos enfermidades dessa natureza sabemos o que isso significa. Então Jesus, naquela hora, se tivesse dito para ele o que era verdade, imagina o que teria acontecido com ele. Ele não teria tido condições do mínimo de equilíbrio. Então, Jesus, sabendo o que aconteceria com ele no minuto seguinte, evita de oferecer para ele um instrumento que ele não estaria em condição de manejar. Porque quando nós temos na mão um instrumento que não sabemos manejar, nós podemos nos ferir até nos matar. Então, a importância disso, e para ir finalizando, ela diz assim: discute aprendendo, mas porque desejes aprender, não precisas ferir. Discute aprendendo, mas porque desejas aprender, não precisas ferir. Ferir com a nossa opinião, com o nosso julgamento, né? Não precisa. Fala auxiliando, mas não te antecipe ao julgo superior, ao juízo superior, vinculando o verbo à maneira do azorraze, inconsciente e impiedoso. Isso é muito importante, amigos. É muito importante, né? Não sermos cruéis, não sermos impiedosos
com o que o outro ainda não conseguiu realizar com ele. Porque nós também não conseguimos conosco. Nós estamos a caminho. Não saiba a tua mão esquerda o que deu a direita, disse o Senhor. Então, auxilia sem barulho onde passas. Isso é muito reconfortante, né? Nós refletirmos e termos a coragem de fechar os nossos olhos e silenciar. Recorda a ilimitada paciência do Pai Celestial para com as nossas faltas e ajudemos, sem alarde, ao companheiro de romagem terrestre, que muitas vezes apenas aguarda o socorro do nosso silêncio, a fim de se elevar à comunhão com Deus. Então, vamos fazer a nossa prece e fazer o exercício nesse dia do silêncio, que não apenas cala, mas socorre. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que neste dia abençoado, nesta manhã gloriosa das nossas vidas, que nos reunimos em Seu nome, possamos, Mestre, aprender a silenciar o nosso mundo íntimo, a não impor com o verbo as nossas opiniões, a forma com que vemos o mundo, para aqueles que ainda não podem ver o que enxergamos. Que neste dia abençoado, Senhor, possamos nos manter equilibrados, aproveitando os minutos para fazer de nós mesmos espíritos melhores. Fortalece-nos, ampara-nos, revigora-nos, para que possamos ser, Senhor, fiéis servidores na Sua seara. Rogamos que os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa possam ser visitados nesta hora por esta pleiade de espíritos amorosos e que eles possam erguê-los, envolvê-los em vibrações de paz e de equilíbrio, de bom ânimo, de serenidade, que a esperança possa crescer em seus corações e que a vontade de viver seja o lema, na forma de agradecimento ao nosso Pai que nos criou para que pudéssemos nos tornar perfeitos. Obrigado, Senhor, por nos encontrarmos no Brasil, nesta pátria amada, na pátria do Cruzeiro. Que nesse instante, Senhor, possamos realizar as nossas tarefas, pequeninas que sejam, com vigor e com bom ânimo, com alegria em nossos corações, agradecendo a Deus nosso Pai pela oportunidade sublime de nos encontrarmos aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.